Na nossa aula anterior, vimos o profundo reencontro entre o Criador e Adão, o representante dos povos, e como foi selado um pacto íntimo que marcaria um novo ciclo de redenção para os filhos da terra. Entendemos que esse novo começo não envolvia apenas a reconstrução da matéria e biologia humanas, mas a recriação de todo o planeta. Adão e Eva, nessa nova jornada, foram reposicionados para cumprir juntos um plano renovado, onde a dor, a purificação e a reconstrução teriam um papel central. Nós vimos também que a terra foi completamente devastada e que os engenheiros e povos, agora sem memória, passaram a compartilhar um novo tipo de corpo, um sistema múltiplo, e tudo isso sob o olhar atento e vigilante do Criador. Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. Com a destruição completa da fase anterior da Terra, algo precisava ser reconstruído, e não apenas do ponto de vista físico, mas também do energético. E foi aí que entrou em cena uma das ações mais grandiosas do aspecto Deus-Mãe da inteligência criadora. Deus-Mãe, na segunda fase da Terra, assumiu para si a missão de transformar a Terra num novo lar para os engenheiros caídos e povos poderem se restaurar. E como que ela fez isso? Ela começou seu trabalho moldando não apenas o ambiente, mas as energias invisíveis que o sustentariam. E daí nasceu o que nós chamamos de reinos originais da natureza. Esses reinos não são compostos apenas por matéria, mas carregam em si uma centelha do amor, do equilíbrio e da ordem universal. Lembra da energia trina antes de sua modificação, de sua manipulação, quando ela foi originariamente descartada pela família trina? Então, o que restava da sua pureza precisava ser preservado e destinado. Foi então que o Deus-Mãe, em um gesto de suprema inteligência e amor, ordenou que essa energia fosse dividida, que ela fosse fragmentada, sem poder jamais se unir novamente. E cada fragmento dessa energia passou a constituir um reino da natureza. E isso era necessário para impedir que essa energia trina voltasse a se tornar um todo instável. Separando essa energia em 6 reinos, cada um deles passou a funcionar de forma autônoma e harmônica, constituindo o grande organismo vivo que é chamado Terra. E não para por aí. A esses reinos específicos foram atribuídos seres energéticos próprios a eles, os chamados elementais. E esses elementais são como fiscais dessa energia, atuando para que cada reino mantenha o seu equilíbrio e cumpra a sua função. Os elementais não são escravos da natureza. Pelo contrário, eles são seus operadores conscientes. Eles não são influenciados pela energia da ilusão e têm uma missão bastante clara: sustentar a vida e alimentar os sistemas energéticos dos engenheiros e povos. E é por isso que quando você sente uma paz inexplicável diante do mar, por exemplo, ou quando você adentra uma floresta ou entra em conexão com o reino vegetal, você está ali simplesmente identificando essa inteligência sutil que habita os reinos da natureza. Essa sensação, esse sentimento não é uma ilusão. É apenas a sua alma reconhecendo a sutileza energética que habita os reinos originários da natureza. Mais do que embelezar o planeta, os reinos da natureza foram criados com um objetivo estratégico. Primeiramente, para absorver o que restava da energia trina pura e dissolver o seu poder concentrado nesses reinos. Tudo isso com o intuito de evitar que ela voltasse a ameaçar o equilíbrio da criação. Se a gente voltar lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente estudou toda essa dinâmica da energia trina pura, a princípio, que foi descartada como energia da ilusão, a gente lembra que a família trina fez esse descarte dessa energia. Então, ela mesma não estava sabendo como lidar com a energia que foi descartada, a energia da ilusão, que posteriormente foi contaminada, foi modificada e deu no que a gente já estudou ao longo de todas essas nossas aulas. Era preciso tornar essa energia trina pura que restava
imune a uma manipulação futura. E a estratégia foi colocar essa energia nos ciclos da natureza. Então, essa energia foi pulverizada no ciclo das águas, na firmeza das rochas, no calor do fogo e até no ciclo de vida dos animais. Cada reino passou, então, a carregar uma memória coletiva e sagrada. Nenhum deles pode se unir novamente ao outro ou se fundir com outros sistemas, porque isso contrariaria os planos de Deus Mãe, estrategicamente pensados para dar certo, é claro. É importante a gente destacar aqui que todos esses reinos existiam antes mesmo da chegada do homem à Terra. Então, toda essa trajetória que está sendo narrada nessa aula de hoje, ela aconteceu para dar um destino à energia trina pura. E o que foi agregado, né, nessa reconstrução da Terra, com um plano estratégico de Deus Mãe, foi o fato desses reinos serem os alimentadores dos sistemas energéticos dos engenheiros e povos. Mas em sua constituição originária, esses reinos já possuíam todas essas características que eu estou descrevendo aqui na aula de hoje. E como um encerramento desse processo grandioso, a própria Deus Mãe se manifestou. Energia trina, serás bela como um jardim, serás a fascinação dos que contigo quiserem se unir. O teu poder será o de receber o desequilíbrio e de transformá-lo em harmonia. Então, esse é o poder dos reinos da natureza. E por isso que a gente se sente muito bem quando estamos próximos desses reinos, quando a gente tem a oportunidade de se aproximar, de se reequilibrar. Né? Tem pessoas que falam, me sinto bem, mas eu quero pensar, eu estou triste, eu vou para o mar, eu vou caminhar ali no calçadão, ou eu vou para a natureza, eu vou para a cachoeira. Então, esses reinos têm realmente esse poder de trazer o reequilíbrio para os sistemas energéticos humanos. E aí Deus Mãe finaliza com a fala dela. Como energia, não podes sair por tua vontade. Estarás ligada à minha vontade, desde agora e para sempre. E foi assim que a Terra foi restaurada. Não pela força, mas pela energia amorosa de Deus Mãe, do aspecto Mãe de Deus. Sob essa ordem sagrada pronunciada por Deus Mãe, os reinos elementais da natureza foram precisamente organizados, cada um com a sua função, com a sua energia específica e inteligência própria. Esses reinos formam a base energética da vida na Terra e carregam em si toda a capacidade necessária para restaurar, equilibrar e sustentar a vida de todos os seres na Terra. Agora, você já sabe como é que cada um desses reinos atua dentro da harmonia da criação? Porque nós entendemos biologicamente como tudo ocorre, né? Para haver um ser humano precisa da água, do mineral, enfim, existe toda uma cadeia para que haja a constituição do ser humano. Então, mas e qual é a atuação desses reinos dentro dessa harmonia divina? Na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre cada um desses reinos, mas hoje eu ainda vou falar bem rapidamente sobre cada um deles. E nós vamos começar com o reino das águas. O reino das águas representa o amor. Ele é o responsável pelo equilíbrio emocional dos seres. Tudo o que nós tocamos com o coração é gravado no reino das águas. E é nesse reino onde estão guardadas todas as memórias da Terra. Já o reino mineral é desprovido de emoções. Ele atua com ciência e exatidão. Ele é o reino da navegação, que dá suporte à inovação e à criação de rotas seguras. A sua força está na estabilidade e na base sólida que ele oferece ao mundo material. O reino vegetal possui uma capacidade nutritiva e curativa. Ele é o guardião do nosso equilíbrio vital. Através das plantas, a vida se renova, se fortalece e se harmoniza com os ciclos da natureza. E o reino animal? Quando os outros elementais se unem nesse reino, surge o que nós chamamos de instinto. É o instinto de proteção, de sobrevivência, de movimento. Os animais não atuam exclusivamente pela biologia. Na verdade, eles representam um reflexo da ordem energética original. O reino do fogo, ele é a chama da verdade, a chama da vida. E esse reino representa a transmutação. Ele queima, transforma o que precisa ser modificado, abrindo caminho para o novo. O seu papel é catalisar mudanças e eliminar aquilo que não serve mais para a evolução. Já o reino do ar, ele é completamente associado à mente, porque ele atua como um veículo transportador do conhecimento. A sua função é navegar com a verdade, impulsionando ideias e trazendo clareza. Todos esses reinos juntos
formam um sistema de equilíbrio perfeito. Não competem entre si, não se sobrepõem, mas operam de forma sincronizada, de maneira harmônica, sendo então os responsáveis por sustentar toda a Terra, todo esse organismo vivo e os seres que o habitam. Cada reino é um espelho do amor e da ordem da inteligência criadora. E por isso mesmo que honrar a natureza é honrar a nossa própria origem. O que nós estudamos hoje nos mostra que a natureza, ela não é apenas um cenário, na verdade, ela é uma protagonista na história de restauração da humanidade. E por isso mesmo que ela deve ser vista como algo sagrado, ela merece todo o nosso respeito como um espelho da própria inteligência criadora que veio em nosso auxílio para que nós pudéssemos nos restaurar aqui enquanto engenheiros caídos e povos nos sistemas múltiplos da Terra. Na nossa próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em cada um desses reinos. É claro que a gente nunca vai conseguir esgotar todo esse conhecimento, porque ele é muito amplo, ele é muito vasto e, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente saber como que se estabelece esse relacionamento, né, entre nós e esses seres que são tão maravilhosos, que vieram em total doação nos ajudar no nosso reequilíbrio. Na sequência, depois da gente passar por essa jornada estudando os reinos elementais da natureza, nós iremos adentrar propriamente nos sistemas humanos, nos sistemas múltiplos, que a gente já deu uma palhinha aqui na aula anterior. Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá!